Mas a gente tem uma notícia que chega agora com o Lucas Borges, que inclusive esteve acompanhando a reunião de Lula, esteve lá hoje, não sei se ele falou diretamente com Lula ou não, mas esteve lá na reunião de Lula com os líderes partidários. Olá, Lucas, boa tarde para você. Tá sem som, Lucas, vê se você consegue acionar o som aí pra gente. Agora foi? Agora sim. Nos conte aí os Tudo bom, bastidores, o que você Fabiola? conseguiu de informação. Parece que tem até um áudio que você nos enviou aqui sobre as Foi. falas de Lula. É isso? Você quer que solte o áudio antes ou traz o contexto? Ah, como vocês preferirem, a gente acompanhou daqui do Palácio, né? Foi uma reunião fechada do Lula com 16 lideranças do Congresso Nacional. Foi a primeira grande reunião do Palácio. O Lula recebeu essas lideranças partidárias no café da manhã, foi aqui em cima, no segundo andar. A reunião está acabando agora, na verdade. A gente acompanhou meio como jornalista aqui do comitê. Esse áudio que eu passei para vocês foi transferido para nós pela Secretaria de Comunicação. Ele mostra a fala do ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, que abriu a reunião, um pouco do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi coordenador da transição. Ele fala um pouquinho de como foi a transição, do que aconteceu. E, por fim, o presidente Lula fala. Hoje, como você bem lembrou, faz um mês dos atentados golpistas, terroristas aqui no Planalto e nos outros prédios do governo, e o presidente fez uma fala muito dura, né, até contrariando algumas orientações de apoiadores e de pessoas próximas. O presidente decidiu, vamos dizer, alinhar, direcionar diretamente a responsabilidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, falando que tem certeza que o responsável por toda a pregação de ódio nos últimos 4 anos arquitetou esses golpes. Vamos ouvir o que disse Lula. Eu acho que é bom a gente esquecer quem governou esse país até o dia 31 de dezembro, a gente não esquecer nunca da tentativa de golpe que foi tentada no dia 8, uma tentativa de golpe que possivelmente poderia ter sido organizada para o dia 1º e que não foi por causa da quantidade de gente que tinha em Brasília, mas que eles tomaram a decisão de fazer aquele vandalismo, sabe, que nenhum de nós estávamos habituados a assistir no Brasil. Hoje eu não tenho dúvida de que isso foi arquitetado pelo responsável maior de toda a pregação do ódio, a indústria de mentiras, a indústria de notícias falsas que aconteceu nesse país nesses últimos 4 anos, porque não foi de agora, vem desde as eleições de 2018, quando a gente ainda não tinha tido a experiência da indústria de fake news nesse país. O dado concreto é que nós temos muita coisa para fazer. A gente não pode ter tempo de ficar lembrando e discutindo as coisas do outro governo. Nós agora temos a responsabilidade de fazer. Foi para isso que nós fomos eleitos. Nós queremos restabelecer a relação mais civilizada possível com o Congresso Nacional. Nós temos que entender que o Congresso Nacional não é inimigo do governo e o Congresso Nacional tem que entender que o governo não é inimigo do Congresso. Outro dia... Tá aí, muito boa esse áudio que você conseguiu. É um áudio exclusivo, Lucas, que você conseguiu? Não. É, Não, foi tá. passado pela Foi pass... SECOM aqui para os Tá, jornalistas do comitê, né, os setoristas que acompanham o Planalto. tá. Ele é bem... Pode falar, desculpa, Fabio. Não, eu acho que é super importante. O Lula tem falado isso, mas ele falando isso para todos os líderes, inclusive ali tinham parlamentares da oposição também, né, ou não? É o grupo que o governo está tentando montar de uma forma de base, assim, mas não serão diretamente oposição, mas alguns independentes, como Patriota e União Brasil, que até poucos meses compunham a base bolsonarista, mas que hoje União Brasil, por exemplo, compõe o próprio governo, né? É, de fato, uma sinalização muito forte, e ela não é à toa, viu, Fabiola? Porque você vê, a gente ouviu a parte do golpismo, mas a fala do Lula foi um pouquinho mais extensa, e ele prega muito esse tom não só democrático, como de uma união, de uma melhor interlocução, uma interlocução mais republicana, por assim dizer, entre Planalto e Congresso. O próprio ministro Alexandre Padilha, que é no Planalto quem lida diretamente com a casa, com outro poder,
fala que acabou essa história de fuzilou a oposição, e o Lula vai meio nesse tom, entendeu? Então ele mistura um pouquinho as duas falas, tanto falando que Bolsonaro era responsável pelo golpismo, quanto essa história de atos antidemocráticos, seja o vandalismo, seja tratar a oposição como inimigos, e ele fala nessas palavras, o Congresso não será inimigo do governo, acabou. Então, tem um pouquinho daquele Lula que a gente conhece, em especial no Lula 2, né, que é aquela coisa de tentar criar um clima, por assim dizer, entre governo e Planalto, um clima de pacificação, como você estava dizendo, né? pouco antes. Ele precisa desse apoio, sim. Inclusive, antes mesmo de assumir, já precisou disso negociando com Arthur Lira. É isso, Lucas, eu sei que você tem muito trabalho pela frente, vai escrever agora, sentar e escrever a coluna, daqui a pouquinho sai aí na página do UOL. Obrigada, Lucas, um beijo, bom Vamos trabalho. lá, obrigado, Fabiola.